Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Eu vou reagir a Denise Maria. Denise Maria escreve espetacularmente. Dá muito gosto ler algo que ela escreve, mesmo quando a gente reage para fazer alguns apontamentos críticos. Vamos então nos deliciar com o texto de Denise Maria. Comentava com meu filho outro dia que a impressão que tenho, muito boa essa expressão, a impressão que tenho, é que quem cria a religião ou a fé no divino é a mulher, porque era ela quem ficava quando os homens iam. Eram elas quem cuidavam quando um adoecia. Então se apegavam ao divino para se proteger e proteger os seus. Por isso, tantas deusas e essa representação do feminino. Mas é extremamente interessante como o homem se aposta do divino, afasta a mulher de todas as formas e então cria o deus masculino. E mudando a narrativa, se beneficiam da coisa toda. Com elas era casa, comida, família. Com eles é sangue, fúria e destruição. O texto é belamente escrito, mas eu acho que há uma carga de exagero na impressão. Acho que uma constatação muito particular de circunstâncias muito particulares, ainda que muito comuns, está sendo projetada para o passado. Então, Denise Maria, me permita ler de novo o seu texto e agora reagir pedaço a pedaço. Comentava com meu filho outro dia que a impressão que tenho é que quem cria a religião ou a fé no divino é a mulher, porque era ela quem ficava quando os homens iam. Isso lembra muito a tese em voga de um matriarcado original, né? É aquela velha tese da era do ouro. Há dois tipos de pensamento quando você analisa o que as pessoas falam sobre passado e futuro. Para uns, o passado é horrível, o futuro é que vale a pena. Para outros, o futuro é triste, o passado é que é a idade de ouro. Essa ideia de que no passado as coisas eram boas, maravilhosas, e hoje são uma porcaria, para mim é totalmente imprecisa em termos históricos, é uma ideologia e uma confusão absoluta. E quando há essa ideia de que o passado era maravilhoso, hoje é que as coisas se estragaram, que somam ideologias particulares, aí nós temos teses estapafúrdias como essas, de que no início havia um matriarcado, mas os homens tomaram o poder. Bem, isso é uma racionalização. Bastaria nós levarmos a sério a biologia, a antropologia e a antropologia evolutiva para nós nos darmos contas de que não há um único grupo de primatas na face da Terra em que as fêmeas liderem. De tal modo que, quando primatas nós éramos ainda tão próximos dos nossos primos, chimpanzés, bonobos, gorilas, mas já homens, seres humanos, mas ainda sem cultura, sem linguagem, repetindo os gestos dos nossos primos. A chance de as mulheres dominarem é zero. É menor do que zero. De tal modo que apenas nas utopias do tipo comunismo utópico é que a gente projeta as nossas ideologias na esperança de justificar a nossa impressão. Então, com isso eu não estou reagindo a você, reagindo à tese de um matriarcado original, que é pura ideologia, tanto quanto é ideologia a tese de um monoteísmo original. Tudo bobagem.
Agora, se a gente pensa no passado mais remoto da espécie humana, antes de 10, 15 mil anos, quando éramos caçadores-coletores, bem, eu duvido que as mulheres eram femininas e os homens masculinos. Isso não existe na natureza. Isso não existe entre os primatas. As mulheres, as fêmeas, são tão violentas quanto os homens. Aliás, em muitas espécies, vejo entre os leões, são as fêmeas que caçam. Nas sociedades caçadoras-coletoras, os homens caçam, mas as mulheres também. As mulheres caçam, as mulheres forrageiam, as mulheres entram nas florestas para caçar frutos e raízes. Não sei se você está projetando para o passado a função da mulher como enfermeira. O médico é um homem e a enfermeira é uma mulher. Acho que você está projetando. A gente chega a se surpreender com os vikings, porque os vikings, nós reconstruímos isso arqueologicamente, atacavam os outros povos com exércitos constituídos igualmente de homens e mulheres. Dê uma machadinha na mão da mulher e você não vai notar muita diferença entre uma mulher e um homem. Obviamente, que se você pegar o campeão de uma tribo, homem, o campeão de outra tribo, mulher, a mulher vai perder. Mas uma guerreira de posse de um machado que invade uma tribo de camponeses, essa guerreira vai estripar todos os homens da tribo, todos, sem nenhuma exceção. Então penso que você está de posse de uma visão muito idílica, talvez uma projeção da mulher. Ainda ontem, 50 anos atrás, as mulheres matavam os bichos, matavam porcos. Eu vi minha avó matar porco. Não, meu avô não, minha avó. E era uma cena muito selvagem. É uma cena muito violenta. Então eu acho que nós, mesmo num texto em que estamos tentando resgatar certa importância da mulher ou construí-la, acabamos carregando a nossa visão de passado com o preconceito que a sociedade estabeleceu para o papel da mulher. Continuo lendo. Eram elas quem cuidavam quando um adoecia. Com base em quê se diz isso? Você está projetando o papel da mulher hoje como enfermeira, que é o que se relega para ela. Então se apegavam ao divino para se proteger e proteger os seus. Isso num estágio já muito avançado da religião. Sem dúvida, se você não pensar na origem da religião, mas fazer um recorte, fizeram um recorte dentro de algum período em que a mulher já foi transformada em enfermeira, sim, essas enfermeiras se apegarão ao divino. Mas isso não explica a origem nem do divino, nem da religião, em nenhum modo. Nós, na verdade, não sabemos se os primeiros impulsos religiosos surgiram de homens ou de mulheres, porque não tem nada, absolutamente nada a ver com a atividade específica classista. Numa sociedade caçadora-coletora, não há atividades de classe. As atividades são feitas todas por todos. Mas é extremamente interessante como o homem se aposta do divino, afasta a mulher de todas as formas e então cria o Deus masculino. E mudando a narrativa, se beneficiam da coisa toda. Aí tem duas imprecisões. Primeiro, que você generaliza. Não é verdade que o homem afasta a mulher de todas as formas, em se tratando de religião. Veja, por exemplo, as religiões de matriz africana. Mesmo 500 anos de Brasil não impedem que, em grande parte dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, sejam mães de santo. O problema é que, novamente, você projeta numa visão genérica a necrose monoteísta.
Judaísmo, islamismo e cristianismo são necroses, cânceres culturais, que trataram a mulher ontologicamente como imunda. Mas isso não fala da religião em si, fala dessa chaga pútrida, que é o monoteísmo, no que você está corretíssimo. É a pior expressão religiosa que alguma vez contaminou a face da Terra. Os monoteísmos, sem exceção, judaísmo, islamismo e cristianismo. Aí você diz que nesse afastamento das mulheres se cria o Deus masculino. Não é verdade. Outro equívoco. Os deuses masculinos e femininos existem desde que a gente conhece a civilização. Tanto deuses masculinos como femininos, porque o mundo dos deuses foi inventado dentro do período da civilização como projeção da corte. Então você tem o rei, a rainha, você pode ter a rainha e o rei, o próprio Egito conheceu rainhas, Israel conheceu rainha, Judá conheceu rainha. Você tanto tinha rainhas quanto reis, majoritariamente reis, mas quando há necessidade, a rainha assume. De modo que, como projeção do mundo da classe dominante, porque o céu representa o mundo da classe dominante. Tanto os deuses que representam o rei, quanto as deusas que representam a rainha, eram nomeados. Não houve criação de Deus masculino por força da expulsão das mulheres do jogo. Não, isso é outro equívoco que precisa ser corrigido. Com elas era casa, comida, família. Com eles é sangue, fúria e destruição. Não, de novo você está projetando o modelo da mamãezinha dona de casa e os homens como guerreiros sanguinários. Não é verdade. Mas está longe de ser verdade. Vou dar um exemplo dessa dicotomia bastante ingênua, talvez apolítica, talvez identitária. Duas das pessoas mais nefastas do século XX, não vou mencionar Hitler, perto dessas duas pessoas, Hitler é um aprendiz de feiticeiro. Reagan e Margaret Thatcher. Eles inauguraram juntos o neoliberalismo, que é a produção mais genocida que os últimos 500 anos de história produziu. Um desdobramento, em termos de sistema, necessário do capitalismo. A sobrevivência do capitalismo depende do neoliberalismo, e o que for necessário ao sistema neoliberal será implementado, goste a gente disso ou não, porque é um desenvolvimento do próprio sistema. E essa expressão político-econômica, neoliberalismo, que é genocida, que matou de fome, miséria, doença, abandono, milhões e milhões e milhões, bobear chega à cifra de bilhão de pessoas na face da Terra, com um discurso hipócrita, porque além de serem genocidas, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, genocidas, são hipócritas. É um homem e uma mulher. A Inglaterra, os ingleses, comemoraram a morte de Margaret Thatcher. Ainda bem que a bruxa morreu. Margaret Thatcher não era casa, comida, família. É quanta gente vamos matar de fome hoje para aumentar os lucros das corporações imperialistas. Poderíamos também ilustrar a ideia de mulher, casa, comida e família com alguns vídeos no YouTube com as lutas de MMA entre mulheres. Já assistiu? Eu penso, Denise, que essa ideia de transformar a mulher em uma mulherzinha de casa, comidinha, famíliazinha, é até uma ideia reacionária. Se você olhar a história das revoluções no mundo, as mulheres eram guerreiras, faca,
arma, tiro, porrada e bomba. Nenhum país que desenvolveu, realizou, implementou revolução fez com os homens, fez com homens e mulheres. Então eu espero que nós não construamos uma sociedade em que mulheres são casa, comida e família e homens sangue, fúria e destruição, mas que mulheres também sejam sangue, fúria e destruição, porque cedo ou mais tarde nós precisaremos do sangue, da fúria e da destruição das mulheres, porque senão nós seremos destruídos. Mas também espero que em algum momento nós, homens, não nos entreguemos apenas ao sangue, à fúria e à destruição, mas também à casa, à comida e à família. Porque eu sonho com dias em que essas bobagens classistas não interfiram na nossa identidade. Eu, sinceramente, Denise Maria, espero que você não se sinta aborrecida com minha reação. Eu realmente acho que você escreve de modo espetacular. Agora, tem a forma e o conteúdo. Eu reagi de 2 modos: a forma admirando e registrando o meu elogio, que eu reitero aqui. Mas ao conteúdo, na verdade foi o conteúdo que me fez reagir, acho que precisamos pensar sobre ele. Eventualmente, a minha reação está carregada de equívocos. Não me pronuncio como um oráculo. Oswaldo falou, então está falado. Besteira. Há umas pessoas que escrevem essas bobagens, como se aqui na tenda eu me pronunciasse assim. É um bando de despeitado imbecil. Imbecil, de pai e mãe, porque eu nunca me pronuncio assim. Eu me pronuncio veementemente e digo, eventualmente eu estou errado. E nessa reação, eu eventualmente estou errado, mas penso ter operado a partir de dados, de fatos. Vocês decidam. Se vocês gostaram, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.